Andrés Amado Teixeira e eu vou explicar sobre o período das oscilações utilizando um relógio de pêndulo simples. Bom, até cerca de 1580 não haviam métodos para se determinar de forma precisa intervalos de tempo relativamente curtos. Mas isso se modificou com as descobertas de Galileu, que foi o primeiro que estudou o pêndulo simples e percebeu o fenômeno do isocronismo do pêndulo, ou seja, o período não dependia da massa e tampouco da amplitude do movimento. Mas então do que dependia o período? Nós vamos ver mais para frente com alguns experimentos. Mas o ponto é que essa descoberta serviu de base para a construção de relógios de pêndulos acionados através de pesos ou molas. Foi primeiro o cientista holandês Christian Huygens, em 1656, que inventou e construiu o primeiro relógio de pêndulo. O relógio de pêndulo é mais ou menos como mostrado na figura. Bom, a partir disso, começaram a surgir diversos outros tipos de pêndulos, como o pêndulo de Foucault e o pêndulo de Kater. Bom, o pêndulo de Kater consiste num pêndulo complexo que era utilizado para medir a aceleração da gravidade. Como que ele funciona? Ele tem uma barra metálica, como vocês podem ver aqui, tendo presas através de balanças próximas à extremidade, que são essas balanças aqui nos pontos extremos, que deslizam dois pesos entre as través da balança, certo? A barra gira em torno de um eixo, que está aqui no centro de massa, e as posições dos pesos são ajustadas. Deste modo, o período do pêndulo é o mesmo para cada eixo. Bom, o período é dado pela fórmula do pêndulo simples, a qual a gente vai ver a seguir. Já o pêndulo de Foucault foi inventado em 1851 e foi utilizado para descrever o movimento de rotação da Terra. Não é mais do que um pêndulo simples, no qual um corpo de pequenas dimensões mais pesado, este daqui, como nós podemos ver, esta bolinha aqui, é ligado a um fio comprido que lhe permite girar em qualquer direção. Então ele fica girando por aqui, certo? E com isso é possível demonstrar o movimento de rotação da Terra. Mas nós vamos focar no relógio de Galileu, certo? Mais simples, que foi construído pelo holandês Christian Huygens. Então, como que funciona este relógio de pêndulo? Bom, basicamente aqui nós temos o pêndulo propriamente dito, que vai oscilar com um período T, e esse período será transformado em outros períodos que são os que nos interessam. Então, nós temos aqui 24 horas para o ponteiro das horas, nós temos 1 hora para o dos minutos, e nós temos 60 segundos para o dos segundos, que é 1 minuto também, né? Bom, estes períodos são transformados a partir desta equação, que nada mais é do que uma regra de 3 invertida, certo? Então, T1 vezes número de dentes desta engrenagem 1 aqui, igual T2 vezes número de dentes desta engrenagem 2. Então, quanto maior o período, menor número de dentes, e quanto maior o período, menor número de dentes. Então, se esse período aqui é maior que o primeiro período, o número de dentes terá que ser menor do que o número de dentes 1 para esta equação fazer sentido. E nós obtermos então os períodos que efetivamente nos interessam. Bom, agora nós vamos assistir um videozinho que expressa melhor esse funcionamento, certo? How stuff works é legal saber. Relógios são coisas que utilizamos todos os dias e sua tecnologia é tão velha que você provavelmente usa sem pensar. Mas mesmo que os relógios de pêndulo tenham sido aperfeiçoados há mais de 300 anos, a maneira como eles funcionam é surpreendente. Os antigos inventores descobriram que o tempo que levava para um pêndulo balançar para frente e para trás era sempre o mesmo, desde que o pêndulo ficasse no mesmo comprimento e se mantivesse balançando. A chave para o relógio de pêndulo é o escapo. O pêndulo e o escapo trabalham juntos para criar o som do tic-tac que você ouve. O escapo conecta-se com o trem de engrenagem que dirige os ponteiros e as faces da lua da face do relógio. Cada trem de engrenagem é anexado a um polo por um peso.
Com o tempo, o peso cai muito vagarosamente e gira as engrenagens. Para manter o pêndulo balançando, o escapo dá a energia extra necessária para superar a fricção em cada balanço. Quando os pesos chegam perto do final da corrente, é preciso levantá-los, fazendo que todo o processo comece novamente. O How Stuff Works explica como funciona o relógio de pêndulo. How Stuff Works é legal saber. Bom, agora nós vamos ver um videozinho que mostra de maneira mais simplificada como que funciona esse processo todo do relógio, certo? Então nós temos o pêndulo aqui, que o rapaz acabou de começar a oscilar. E agora vai dar um zoom e nós vemos, quando o pêndulo completa uma oscilação, a engrenagem move um dente. Então, uma oscilação, um dente, uma oscilação, um dente, um dente. Então, este movimento da engrenagem, que vai determinar o ponteiro das horas, segundos ou minutos, depende do período do pêndulo, certo? Bom, agora que nós descobrimos que o ponteiro dos relógios dependem do período do pêndulo, nós vamos descobrir do que depende este período. Para isso, nós vamos começar com a massa. Será que a massa interfere nele? Então, nós vamos fazer primeiro um experimento com a massa de 0,5 kg e depois com 1 kg para ver o que acontece. Para deixar mais dinâmico aqui, nós vamos calcular apenas 1/4 do período. Então, para 0,5 kg, o tempo foi de 4,4 segundos. E agora nós vamos mudar então para 1 kg, ver se vai alterar o período ou não. Então, vamos lá. Como podemos ver, o período deu aproximadamente também 4,4, 4,5. Então, chegamos à conclusão que a massa não irá interferir no período de oscilação. Então, qualquer desgaste no pezinho que tenha no relógio não irá comprometer. Como às vezes esse pezinho fica até exposto em alguns relógios, eu tinha um relógio antigamente de pêndulo onde este pezinho ficava para fora. Então, qualquer desgaste que ocorra aqui não irá atrasar ou adiantar o relógio, certo? Bom, então agora nós vamos descobrir se a amplitude interfere no período. Para isso nós vamos fazer um experimento similar. Vamos iniciar aqui. Muito bem. Com a amplitude pequena, 1/4 do período de oscilação é 4,4, 1/4 de período. Agora nós vamos aumentar esta amplitude para ver o que acontece, se aumenta o período, ou diminui, ou permanece igual. Então 1/4 de período de oscilação deu aproximadamente 4,4 segundos. E isso então nos leva à conclusão que a amplitude também não interfere no período de oscilação. Então o ponto em que se inicia o movimento também não irá interferir no período do relógio. Então aqui nós temos uma imagem e se o movimento começa na posição 1 ou na posição 2, isso não vai modificar o relógio, não vai nem atrasá-lo nem adiantá-lo, certo? Período 1 é igual ao período 2, independente da amplitude. Bom, então o que interfere? Vamos tentar então fazer um experimento com o que nos resta, que é a largura da corda. Fazendo o experimento, colocando inicialmente 1 metro para a largura, nós temos 1/4 de período de 4,4 mais ou menos, e agora diminuindo para 0,5 metros, nós vamos ter 1/4 de período de, vamos ver, 2,7, aproximadamente a metade. Ou seja, a largura interfere no período. Experimentos similares como esse que a gente acabou de fazer foram feitos por Galileu, para formular a lei de Galileu do pêndulo simples. E isso basicamente nada mais é do que a representação e a aplicação na física dos resultados, essa lei que ele criou, certo? Então, a partir desses experimentos, ele chegou na seguinte conclusão,
que o período depende nada mais nada menos do que o comprimento e a aceleração no local. No experimento anterior, havíamos dito que o período, quando se dividia pela metade o comprimento, também era aproximadamente a metade. Mas não é correto falar desta forma. Por quê? Porque o período é proporcional à raiz do comprimento. Mas como nós tínhamos iniciado com 1 metro e a raiz de 1 é 1, e depois nós passamos para 0,5 e a raiz de 0,5 é aproximadamente 0,7, então é quase imperceptível no experimento, mas isso por conta de aproximações e pelo tempo que eu demoro para apertar o botão do cronômetro, certo? Mas a equação que nós seguimos é esta aqui, o período é 2π raiz de L sobre g, que é a aceleração da gravidade, certo? Então agora nós vamos aplicar este conceito que nós vimos em um exercício. Bom, um relógio de pêndulo marca na Terra a hora exata. É correto afirmar que se este relógio for levado para a Lua, ele atrasará, não haverá alteração no período, seu comportamento é imprevisível, adiantará e não haverá alteração. Bom, nós vamos analisar então a equação que nós vimos anteriormente. O período é 2π raiz de L sobre g. Então, o g da Lua é menor que o g da Terra. Se o g da Lua é menor que o g da Terra, vamos passar isso para a equação. Se o g é menor, como o período é proporcional à raiz de 1 sobre g, se o g é menor, o período é maior. Se o período é maior, o relógio ficará atrasado, porque demorará mais tempo para completar uma volta. Então vamos às nossas alternativas. Atrasará, ok. Não haverá alteração, haverá. Seu comportamento previsível, não. Adiantará, não haverá alteração, não. Então a nossa resposta é a letra A. O relógio atrasará, pois o campo gravitacional lunar é diferente do terrestre, certo? Bom, para finalizar, nós vamos fazer mais um exercício aqui, que é o mesmo que desenvolvi. Bom, o pêndulo do ponteiro dos segundos de um relógio antigo, que possui uma engrenagem com 60 dentes, possui uma corda de comprimento 0,49 metros. Deseja-se saber a frequência desse ponteiro e se ele está atrasado ou adiantado. Para isso, nós vamos iniciar então com a fórmula período igual a 2π raiz de LG. Bom, substituindo os valores, o período é 2 vezes 3,14 raiz de 0,49 sobre 9,8. Então, o período vai ser 6,28 vezes 0,7, que é a raiz de 0,49, sobre 3,13, que é a raiz de 9,8. Isso nos dará um período de 1,4 segundos, mas esse período é do pêndulo do ponteiro. Mas o ponteiro tem um sistema de engrenagens com 60 dentes. Logo, nós precisamos multiplicar este período obtido por 60, que são os 60 dentes, que nos dá um total de 84 segundos. Então, o período do ponteiro é 84 segundos. Este período deveria ser 60. Então, o relógio está atrasado 24 segundos. O exercício também pede a frequência. A frequência é o inverso do período, 1 sobre 84, que nos dá 0,012 Hz. Certo? Estas são as referências. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.